Falaram que o Arthur é visitante. Não, não é não, a Dani também não. Meu Deus. João capítulo de número 6. João capítulo de número 6. Essa é uma noite importante porque nós vamos cear, estar à mesa com o Senhor. João capítulo de número 6, verso de número 1. Como sempre, né? Eu falo que eu gosto de todos os textos. Então esse é um texto que eu gosto bastante. Hoje ele é o que eu mais gosto. Hoje. Amanhã será outro porque eu vou ler outro. Mas para hoje ele é o texto que eu mais gosto. E é o texto que Deus falou comigo por esses dias e vai falar com você também. O milagre ele acontece quando você entrega. O milagre acontece quando você... Mas entregar o quê? Entregar aquilo que Deus pede. Entregar aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Entregar a sua vida por completo. Esse texto é um texto tão conhecido que fala sobre a multiplicação do pão. Mas não há multiplicação se não tiver alguém disposto a entregar. Não há transformação se não tiver alguém disposto a se entregar por completo. Então João capítulo de número 6, verso de número 1 diz assim. Todos acharam? Diz assim: depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais. Repete comigo: via os sinais. Então a multidão ele via o que? Os sinais. Vocês lembram que alguns dias atrás nós falamos que a multidão seguia Jesus e apertava Jesus? Mas não por causa dos sinais, mas eles apertavam Jesus porque eles queriam ouvir o que? A palavra. Agora aqui no texto vai revelar que a multidão está seguindo porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Verso número 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, aonde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz. Repete comigo: está aqui um rapaz. Esse é um dos textos que me chama a atenção por conta da disponibilidade de algumas pessoas. Quando você lê o texto de João, você descobre que Jesus está indo a um determinado lugar. Ele continua a sua trajetória. Mas vale a gente ressaltar uma coisa: esse momento na vida de Jesus não é o melhor momento que ele está vivendo aqui na terra. Por quê? O texto começa dizendo: depois disso. Depois disso o quê? Depois da morte de João Batista. Então Jesus, naturalmente falando como homem, ele está em um momento crítico da sua vida. Ele está em um momento difícil, onde ele perde alguém que é seu parente, seu primo. Os discípulos chegam e dão a ele essa notícia. Ele havia sido morto de uma forma trágica. Ele foi decapitado a mando de Herodes. Então quando os discípulos contam, esse é um momento trágico. Isso é um momento de dificuldade na vida de Jesus. Esse é um momento extremamente sensível para ele. Ele como homem também sente dor da perda. E vale entender que não somente nós, mas Jesus também sofreu, padeceu, sentiu dor. E como homem ele teve algumas perdas. E essa foi uma perda. Só que nas nossas maiores tragédias existe um risco. Nas maiores tragédias, não só nas nossas, mas em todas, existe um grande risco. E qual é o grande risco? O grande risco é de nós perdermos o foco, perdemos o senso da direção, perdemos até a vontade de fazer algumas coisas, perder o foco. Mas é importante entender algo, que depois de uma grande tragédia, tem uma grande travessia para acontecer. Depois de uma grande tragédia pode ter e terá um novo tempo reservado para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus, sabendo disso, ele continua a sua trajetória, mesmo em dor, mesmo em sofrimento.
Eu preciso entender que as tragédias da vida não são para me paralisar. As tragédias da vida, elas acontecem sim, mas eu não posso perder a direção, não posso perder o foco da minha vida. E eu preciso colocar a minha expectativa no Senhor. Eu preciso ter discernimento. Sair de uma tragédia não é tão fácil. Agora, quando você lê o texto, ele recebe uma notícia ruim, há uma tragédia acontecendo, e ele não vai para um descanso, para um tempo onde ele vai ficar sem fazer nada. Não, o texto diz que ele vai para o deserto. Então, eu saio de uma tragédia e vou para um deserto. Calma, irmão, não fica preocupado. Tragédias acontecem. Você pode entrar no deserto, mas você ainda não sabe o que está preparado após isso, ou até em meio ao deserto, porque em meio ao deserto o Senhor, Ele nos surpreende, Ele nos abençoa, Ele é poderoso para fazer abundantemente. Fica tranquilo, o deserto não é o fim, é o caminho que antecede a manifestação de algo maior sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua casa nessa noite, algo novo está chegando sim sobre a sua casa, mas Deus quer que você tenha foco, que você tenha objetivo, e que você coloque a sua esperança no Senhor, porque algo vai se manifestar na sua vida. E o que? É aquilo que o Senhor tem reservado para você. Coisas maiores e coisas melhores chegarão sim, tragédias virão, problemas acontecerão, mas o Senhor vai nos sustentar e nos abençoar, e vai nos dar a direção para que a gente continue avançando. Verso número 2 continua a narrativa do texto, que diz que havia uma multidão que estava seguindo Jesus. Entenda, a tragédia pode ser pessoal, nem sempre elas serão de coletivos. Em alguns momentos sim, a dor ela pode até me atingir, mas o propósito ele precisa continuar. É isso que Jesus me ensina. Ele fala assim: eu perdi alguém importante, mas eu continuo no foco, eu continuo avançando, porque eu sei para quem eu vim e por que eu vim. Eu estou falando de Deus, estou falando do próprio Jesus. Você pode fazer, para ele era fácil, mas como homem, em alguns momentos também foi difícil. Eu preciso entender isso, que ele veio sim, como homem, sofreu, sentiu dor e passou por dificuldade, teve luto, mas ele permaneceu firme. A tragédia que eu vivi não pode se tornar um impedimento para que outros sejam abençoados. A tragédia que eu estou vivendo não pode ser o que? Um impeditivo para que outros sejam alcançados. Eu preciso avançar debaixo do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso caminhar, eu preciso colocar o meu coração no Senhor e falar: Senhor, trata o meu coração, trata a minha vida, para que os meus olhos estejam no Senhor e não nas dificuldades que estão acontecendo. A tragédia que acontece na trajetória de Jesus não foi causada por ele. A tragédia que acontece às vezes na nossa vida não foi causada por nós, mas se eu me calar diante dela, eu posso me tornar culpado pelo sofrimento ou a tragédia de alguém, porque você é resposta da oração de alguém, você é resposta para a vida de alguém. E eu preciso entender que mesmo em meio à dor, quando eu dobro meu joelho, o Senhor Ele me consola, Ele me fortalece, Ele me edifica, Ele transforma a minha vida, e eu consigo continuar avançando. A multidão pode ver o resultado do seu ministério e da sua vida, e até do ministério de Jesus, mas nunca conhecerá os bastidores da sua vida. É por isso que as tragédias e as decepções que nós vivemos não pode te paralisar, porque maior é o que está em você, maior é o que está com você. As suas lágrimas, as suas lutas, as suas noites em silêncio, ninguém pode até conhecer, mas o Senhor, Ele conhece toda a sua vida e toda a sua trajetória. Você pode ter chegado chorando aqui, e você diz assim: eu não vou parar, eu vou porque eu sei que do céu tem uma palavra para a minha vida, e a palavra está sendo liberada nessa noite para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, porque talvez você está doendo, mas o Senhor tem o remédio certo para a sua vida. Mesmo em meio à dor, à tragédia, ao sofrimento, eu continuo produzindo, porque eu não posso usar da tragédia como desculpa para parar. Não posso. Eu preciso avançar, eu preciso continuar, porque amanhã pode ser um dia difícil, e eu continuo avançando, porque o Senhor está comigo, Ele me fortalece, Ele me socorre, e Ele me ajuda a passar pelas adversidades. Se você pode, feche os seus olhos por um momento. Esse é o início da nossa mensagem. Pode estar parecendo difícil para você entender, porque a dor ela nos faz parar, mas nessa noite eu vim com uma palavra do céu para a sua vida, dizendo: a dor não vai te paralisar, o sofrimento não vai te paralisar, mas ele vai te impulsionar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a sua história.
Deus, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos entender o seu tratar e que a gente possa compreender que o Senhor tem planos e projetos maiores para a nossa vida. O verso número 3 diz que Jesus ele sobe ao monte. Monte é lugar de encontro com Deus. Monte é o lugar onde nós nos reservamos. Monte é o lugar onde o Senhor levou os seus discípulos, aonde ele foi orar. Monte é o lugar que você tem um encontro com Deus. E ao longo de toda a Escritura, vemos homens de Deus subindo a montanha. Para quê? Para se encontrarem com o Senhor, para ouvir os direcionamentos do Senhor. Jesus, mesmo ciente da tragédia que tinha acontecido, ele foi intencional. Ele foi o quê? Intencional. Ele subiu ao monte para falar com o Pai. Entenda, Jesus, ele é o próprio Deus, mas enquanto ele estava aqui, ele estava como um ser humano. Então ele intencionalmente vai até o monte e fala assim: eu preciso ouvir a voz do meu Pai, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir os direcionamentos dele. Isso me ensina uma coisa: o quê? Que em meio à dor, o caminho não é me afastar, em meio à dificuldade não é fugir, em meio à dificuldade eu preciso subir. E olhando para a Escritura, subir é a mesma coisa que descer. Por quê? Eu desço para orar, eu me ajoelho e eu subo para falar com o Senhor. Então quando ele sobe para receber a orientação que vem do céu. A montanha representa o seu secreto, o meu secreto. A Bíblia diz em Mateus 6,6 o quê? Entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê o que está em oculto, te recompensará. E o que eles nos mostram? Que o monte é lugar de intimidade e lugar de secreto. Eu não estou falando que você deve a todo momento subir a montanha, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa ter o seu momento de secreto com Deus. Você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, você receber a orientação que veio de Deus e transmitir aquilo que Deus está lhe falando. O que é essa montanha? É o secreto meu com Deus, é o seu secreto com Deus. Aonde você chora, aonde você é fortalecido e aonde você recebe a direção de Deus. Deus quer direcionar a sua vida e a sua família nessa noite. Você só pode entregar às pessoas o que Deus te deu se você tiver o seu tempo com Deus e receber no seu quarto as direções para que você possa entregar àqueles que passam por você. Você é alguém que Deus chamou para fazer a diferença onde você está. Você foi chamado para fazer a diferença onde você trabalha, onde você estuda e por onde você passa, porque a presença de Deus é na sua vida. Você não pode parar, você não pode desistir, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta. Mas eu não consigo. Olha para o céu e fala: Deus, eu não consigo, me ajuda, me socorre, está doendo. Ele tem o remédio certo para essa dor, Ele tem o remédio certo para essa ferida, porque Ele conhece a minha e a sua estrutura. Mesmo em meio à dor, Jesus ele continua avançando e ele continua fazendo o que precisa ser feito. Nos outros textos diz que ele pega os discípulos e leva ao deserto para ter um particular com eles, para que eles possam descansar. Deserto não é lugar de descanso, mas todo o ambiente onde Jesus está se torna um lugar de descanso. Se eu estou em luta e ele está comigo, eu descanso nele. Se está em tragédia, se está em dificuldade, eu descanso nele. É por isso que ele diz assim: olha, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou trazer o quê? Descanso para você. Então todo o ambiente que Jesus está automaticamente se torna um lugar de descanso. O verso número 4 do livro de João diz que a Páscoa, a festa dos judeus, estava se aproximando. Preste atenção, Jesus não tinha motivo para comemorar, mas a festa estava chegando. Jesus não tinha motivo para cantar, mas ele estava lá com os seus discípulos, instruindo e provavelmente cantando e adorando, porque a festa estava chegando. Jesus havia acabado de enfrentar uma tragédia, mas ele não parou. E eu quero profetizar para a sua vida e para a sua casa, e para você principalmente nessa noite: você não vai parar, você não vai desistir. Você vai continuar, porque o diabo pode até soprar no seu ouvido: você não consegue, mas o céu tem uma palavra para você nessa noite. Você consegue sim, é só tirar os olhos daquilo que não é para você colocar os olhos e fitar os seus olhos no céu, porque do céu tem resposta para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Mesmo ferido, ele segue, porque o propósito, quem tem propósito não se entrega para a dor.
Quem tem propósito não para. Há uma multidão vindo, há milagres acontecendo, e mesmo depois da tragédia e do deserto, há uma festa chegando. Meu Deus do céu, não sei você, eu não consigo. Eu não posso pensar em festa se eu estou sofrendo. Eu não consigo pensar em festejar se estou em meio à tragédia. Mas quando eu olho para o céu, as tragédias, o Senhor Ele vai curando, as dificuldades Ele vai sarando, e eu vou avançando. Eu não estou menosprezando a sua dor de forma nenhuma, mas eu estou te apresentando alguém que pode curar a ferida do seu coração, que é maior do que qualquer dor, qualquer tragédia que possa acontecer na sua vida. E Ele tem nome, Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo, ao terceiro dia Ele ressuscita. E Ele faz uma promessa: eu vou, mas vou enviar o Consolador. Ele não somente vai andar ao seu lado, mas Ele vai habitar na sua vida por todos os dias, até que eu volte e leve vocês para estar comigo. O Espírito Santo habita no meu e no seu coração. A Páscoa estava se aproximando. Verso número 4. Isso significa o quê? Que no meio da luta e do cansaço, Deus já estava preparando um tempo de celebração. Posso dizer algo para você? A sua dor tem prazo de validade. A sua luta tem prazo para acabar. A sua dor, ela vai chegar ao fim. E já tem preparado um tempo de celebração para a sua vida. Sofrimento não é o fim do caminho, mas é uma ponte que te leva à libertação e à celebração com o Senhor. Porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, e a dor e a luta não vai te parar. Não vai me parar, porque maior é o Senhor que está comigo, está com você. Tragédia, deserto, multidão, milagre. Agora está chegando um tempo de festa, porque tudo faz parte de um plano e de um propósito, e eu preciso avançar segundo a boa vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o propósito de Deus está em ação, a tragédia não te para, o deserto não te seca, a multidão vai ver um milagre, e a festa vai chegar na sua vida. Eu vi uma mão levantada lá no fundo, outra lá no fundo, vi um glória a Deus aqui. Eu vou repetir: a tragédia não vai te parar, a dor não vai te parar, o deserto não vai te paralisar. A multidão que caminha com você ao seu lado vai ver o milagre, e a festa já está preparada, porque o Senhor é o dono da festa, é o dono da casa, é o dono da sua vida, e Ele já tem tudo preparado para você. Pastor, como é que canta em meia dor? Como é que canta em meia luta? É olhando para o exemplo de Jesus. Eu tenho um propósito e eu não posso parar. Eu tenho uma jornada e eu preciso continuar. Eu lembro que em meio a uma dor que nós estávamos enfrentando, eu fiquei com vontade de parar com tudo. Nós tínhamos acabado de perder um filho, e aí eu falei assim: não quero mais saber de nada. Uma pessoa falou assim: você não pode parar. Mas como é que eu não posso parar? Porque a dor às vezes ela é grande. A dificuldade ela tenta nos paralisar, mas quando você olha ao redor e vê tudo aquilo que Deus está proporcionando, tudo aquilo que Deus está fazendo, a dor ela pode ser grande, mas Deus Ele é maior do que todas as coisas, e Ele supre todas as nossas necessidades e a nossa falta. O que te falta nessa noite, o Senhor tem o poder de preencher, porque toda falta é preenchida pelo poder do Espírito Santo de Deus, e Ele nessa noite quer encher você de alegria, de paz, de bondade. Levanta a mão aos céus, faça algo para o Senhor nessa noite. Fala: Senhor, enche a minha vida de alegria. Deus, eu entrei aqui sem esperança, mas renova a minha esperança, porque eu creio na sua palavra. Aleluia. Verso número 5. Jesus levantando os olhos, vendo a multidão. A multidão ainda não tinha nem chegado, mas Jesus já tinha visto a multidão se aproximando. Ele faz uma pergunta, Felipe. Jesus ele se adianta, o povo está vindo e Jesus está agindo. Eu não sei você, na dificuldade eu não quero ajudar ninguém. Desculpa, irmão, a minha sinceridade. Quando eu estou sofrendo eu não quero ajudar ninguém. Eu ajudo alguém quando eu estou bem, não é assim? Ou é só eu que sou assim? Tem mais uns dois que deu uma risadinha e fez assim, torceu a cabeça. Quando a gente não está bem, a gente não quer contato com outras pessoas. Mas Jesus se adianta e fala assim: olha, mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à decepção, eu vou avançar e eu vou cuidar daqueles que estão chegando.
Jesus se adianta e fala: Felipe, aonde nós vamos comprar pão para esses comerem? Eles nem tinham chegado, nem tinham se preocupado com a comida. Eles estão vindo, mas Jesus se adianta. Jesus já está se adiantando. Ele cuida da minha vida, da sua vida. Ele multiplica, Ele faz conforme a sua vontade. Antes da necessidade chegar, Jesus já tem a solução preparada. Posso dizer algo para você? Talvez você vai enfrentar um momento difícil, mas Jesus já tem a solução preparada para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para tudo aquilo que você está vivendo. Ele sabe aquilo que você precisa. Olha a pergunta que ele faz para Felipe: Felipe, aonde vamos comprar pão para que eles comam? Os discípulos ainda não tinham visto a multidão não tinha chegado, mas Jesus já via necessidade. É por isso que eu não posso ficar com o meu coração inquieto, porque o Senhor já sabe a minha necessidade, Ele já sabe aquilo que eu preciso, Ele já sabe aquilo que você precisa. Olha para alguém com todo o carinho e fala assim: o Senhor sabe aquilo que você precisa nessa noite. Mas fala com fé para ele acreditar. Fala com fé. As situações da nossa vida aqui não vem para nos matar, não vem para nos paralisar, mas vem para nos fazer enxergar. Eu quero dizer para você: o Senhor vai te fazer enxergar nessa noite. O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais nessa noite, para que você possa enxergar. Como eu amo esse salmo, e eu tenho que falar dele, senão não sou eu. Salmo 121, o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se ele está dizendo que eu elevo os meus olhos, é porque ele estava com os olhos para baixo. Então ele diz assim: se eu olhar para baixo, se eu olhar para mim, se eu olhar para a circunstância, se eu olhar para a adversidade, eu paro. Mas se eu levantar os meus olhos, se eu levantar os meus olhos, eu vou enxergar a imensidão do céu. Eu vou olhar para o céu a céu. O meu socorro vem da onde? Vem do Senhor, que criou céu, criou terra, criou todas as coisas. Então eu não posso olhar para baixo, eu preciso olhar para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Eu não posso olhar para o problema, eu não posso olhar para a dor, eu preciso olhar para o meu Senhor. Quando eu olho para o alto, eu mudo a direção do meu olhar. Quando eu olho para o problema, eu fico depressivo. Quando eu olho para a situação, eu quero parar. Quando eu olho para a dor, eu falo: desisto. Mas quando eu olho para o céu, eu falo: existe um Deus. Quando eu olho para o céu, existe alguém que criou todas essas coisas. Ele tem o poder de arrancar essa dor do meu coração. Ele tem o poder de transformar a tragédia, não em coisas boas, porque assim, a tragédia veio, é fato, mas Ele pode transformar os próximos passos em festa, em alegria, porque Ele é poderoso. Lembrei de outra história. Uma mulher que sofria 18 anos. Quantos anos? De uma enfermidade. Ela andava assim, olhando para baixo. Mas um dia que ela encontrou com o Senhor, ela viveu 18 anos olhando para o chão. Eu não sei quantos anos você está olhando para o chão. Talvez você está olhando há uma semana para o chão e a situação está querendo te fazer parar. Mas eu vim aqui nessa noite te dizer: muda a direção dos seus olhos, porque quando você olhar para o alto, o Senhor vai transformar a sua vida. E aí, olha só, quando Jesus curou, Jesus toca, agora ela levanta os olhos, porque o socorro havia chegado. O salmista diz: o meu socorro vem da onde? Do Senhor. A mulher andava encurvada, o Senhor curou. Ela olha para cima e fala assim: agora eu sei para onde eu devo olhar. Eu sei que você precisa olhar para o céu, irmão, nessa noite. Eu preciso olhar para o céu. O Senhor está abrindo os nossos olhos, para que a gente tire os olhos da dor e olhe para Ele, que pode transformar a nossa vida e a nossa história. Quem olha para a dor não consegue enxergar o milagre. Quem olha para a dificuldade não consegue ver o socorro. Mas quando você levanta os olhos, você consegue descobrir que o socorro já está a caminho. Você consegue ser profeta na vida de alguém hoje? Fala assim: o socorro está chegando aí para sua casa. Mas fala com fé, é com de ceia. Assim: o milagre está chegando na sua casa. O milagre está chegando na sua vida, porque o Senhor, Ele já está com você. O Senhor já caminha com você, porque o Senhor, Ele é poderoso. Verso número 6 diz assim: mas isso dizia Ele para o experimentar. Dizia isso para quê? Experimentar. O que Jesus queria fazer? Testar, Filipe.
Então ele pergunta assim: aonde nós vamos comprar pão para a multidão que está vindo? A pergunta é: aonde compraremos pão? Mas aqui eu encontro alguém que não passa no teste. Filipe não passou no teste, pastor Márcio. Porque quando Jesus pergunta para ele assim: aonde nós vamos comprar pão? A resposta dele é: não temos dinheiro. A pergunta é: aonde compraremos pão? E ele leva um problema. O texto diz: isso dizia ele para o experimentar. Por quê? Ele bem sabia o que havia de fazer. O Senhor já sabe o que vai fazer na sua vida, mas às vezes as perguntas vêm para te experimentar, e às vezes nós não passamos no teste. É triste dizer isso, que às vezes o Senhor nos prova e nós não passamos na prova. Filipe foi alguém que foi reprovado nessa matéria, vai ter que fazer de novo, vai ter que repetir. E aí o Senhor já sabia o que ia fazer, e a pergunta é: aonde nós vamos comprar pão? Resumindo, aonde fica o mercado, Filipe? Ele não perguntou do dinheiro, ele perguntou do mercado. Aonde está a venda? Oh, meu Deus do céu. Deus nos faz perguntas, não é para obter informação, mas é para nos mostrar o que? Para revelar algo para nós. Que aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele tem o poder para realizar. Aquilo que a minha mão não alcança, a mão dele é poderosa para fazer. Quando os médicos dizem não tem jeito, Ele diz tem jeito, Ele pode fazer. Quando as coisas estão quebradas, Ele tem o poder de consertar, porque Ele quer revelar o que há dentro de você. E quando Ele pergunta para Filipe: Filipe, aonde nós vamos comprar pão? Filipe revela o coração dele: nós não temos dinheiro, eu não tenho dinheiro. Aonde nós vamos comprar? Aonde que é o mercado, Filipe? Ele fala assim: não tem dinheiro. Não importa se tem dinheiro. O Ted é prova disso. Eu disse que teve um jantar aí abençoado. Meu Deus do céu. Chegou na casa dele. Aonde que é o seu endereço, Ted? Essa foi a pergunta. Não é se ele tinha dinheiro. A pergunta foi: ô Ted, você tem? Não. Qual é o seu endereço que eu estou mandando? Ele não respondeu o endereço. Ele foi esperto, passou no teste. O problema é que Filipe não passou no teste. Ele quer nos fazer pensar. Ele quer revelar o que está dentro de nós. E a pergunta de Deus para ele é o espelho da fé de Filipe. Filipe não tinha fé para mostrar onde compraria, ou falar: olha, eu não sei como resolver isso, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Então quando o céu te questionar, não responda olhando para a terra, por favor. Quando o céu te perguntar, não responda com os olhos naturais, mas assim: olha, Senhor, eu preciso fazer como um profeta. O Senhor é que sabe. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor quiser mudar, o Senhor muda, porque o Senhor tem o poder para todas as coisas. Então quando o céu perguntar, não responda de forma natural, responda olhando para o alto. Quando o céu perguntar, em vez de você olhar para cá, em vez de olhar para o seu bolso, olha para o céu. Se o céu providenciar, eu vou, porque do céu tem socorro para a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus, porque do céu vem as respostas extraordinárias para mim e para você. No verso número 7 revela: 200 dinheiro não dá para comprar. Ele diz assim: nós não temos dinheiro, mas a pergunta é: aonde nós vamos comprar o pão? A resposta de Filipe foi o quê? Natural. Ele diz assim para Jesus: nem com todo o dinheiro você vai conseguir comprar pão para esse monte de gente. Essa foi a resposta dele. E Jesus não estava perguntando isso. Não foi essa a pergunta. Felipe pensa nos recursos, mas Jesus está revelando algo para ele: eu sou poderoso para fazer, se você colocar nas minhas mãos. Será que nessa noite você consegue entregar tudo nas mãos do Senhor? Felipe não sabia em quem confiar, mas o Senhor nessa noite está revelando ao meu e ao seu coração: pode ficar tranquilo, porque do céu vem um recurso para a sua vida. Só que tem alguém que está observando a situação. Tem o quê? Alguém que está olhando. Tem alguém que está vendo. O Senhor perguntar: Filipe, onde que é o mercado? Enquanto tem alguém que não passa no teste, tem alguém que fala: opa, tem um experimento acontecendo aí, tem alguma coisa diferente. Existe uma estátua chamada Estátua da Oportunidade. Alguém já ouviu falar nela? Levanta a mão só para mim ver. Ninguém? Então eu vou te falar: a Estátua da Oportunidade, ela é um jovem correndo, e atrás dos pés dele tem asa, porque a oportunidade passa rápido. Nas pontas dos seus pés também tem, porque ele é ligeiro. Ele está na ponta dos pés e ele é ligeiro.
Ele tem um tufo de cabelo na frente, na testa, porque a oportunidade é para ser agarrada. E atrás ele é careca, porque se a oportunidade passar, você não tem como pegar mais. É chamado estado da oportunidade. Se você precisar, você vai descobrir. Então, André, ele aproveitou o que? A oportunidade que chegou na frente dele. Felipe desperdiçou, mas o que André faz? Ele agarra a oportunidade. Ele abraça essa oportunidade. E você lembra da pesca que nós falamos alguns dias atrás? Haviam quantos barcos? 2. Aqui haviam quantos discípulos prestando atenção? Um Felipe e outro André. No barco, Pedro aproveitou a oportunidade. Agora Felipe desperdiçou a oportunidade. Mas nem por isso Felipe deixou de ser abençoado. Porque lembra que eu falei? As oportunidades atingem aqueles que estão ao nosso lado. Porque o Senhor, Ele é um Deus bondoso. Então Pedro, ele aproveita a oportunidade, Felipe desperdiça, mas agora tem um André que aproveitou a oportunidade. Deixa eu dizer algo para você. Enquanto as pessoas disserem para você assim, não vai dar certo, você pode bater no peito e dizer assim, eu tenho um Deus que tem a última palavra. E se Ele disser que vai dar certo, eu continuo caminhando. Mas se Ele disser para, eu paro, porque o recurso vem dele, a providência vem dele, o socorro vem dele, e é Ele que pode fazer nova todas as coisas. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor está me pedindo, aquilo que o Senhor está me perguntando, mas eu não posso responder de forma natural. E aí André fala assim, olha, eu tenho um pão. Eu tenho o quê? Eu tenho pão. Só que ele fala assim, o pão não é meu, aqui está um menino, ele tem 5 pães e... Ele fala assim, eu não tenho, mas ele tem. Então, em meio à multidão, o André se antecipa, porque ele aprende com Jesus. Ele diz assim, olha, eu encontrei alguém. O foco de André aqui não é ser aprovado, não é roubar o lugar de Felipe, não tem nada a ver com isso. O que ele quer é apresentar uma solução para aquela multidão que estava chegando, que Jesus dizia, olha, aonde nós vamos comprar pão? Ele vai atrás do recurso e ele apresenta, olha, eu tenho pão, mas o pão não é meu, o pão é do menino, e olha, ele está aqui, conversa com ele, porque ele tem a solução. Aí eu aprendo algo poderoso. Eu preciso parar de querer que a solução leve meu nome. Aí eu sei que doeu um pouquinho, mas eu vou falar dando risada para ficar mais leve. Foi eu que orei, foi eu que fiz. Se eu não falasse, se não passasse por mim, não, meu irmão, você pode até ter passado por você, mas não é sobre você, é sobre ele. Então eu preciso parar de querer que o meu nome esteja no outdoor. O nome que vai estar no outdoor é dele, porque a honra é dele, o milagre é dele, a solução é dele. Ele diz assim, olha, eu só ouvi e eu arrumei alguém, esse alguém está aqui. Agora eu não sei como é que faz o milagre, eu consegui alguém. Preciso parar de responder o que Jesus não perguntou. Preciso parar de problematizar as coisas para Jesus e simplesmente mostrar o que eu tenho. O que eu tenho, Jesus? É isso. Talvez o que eu tenho para oferecer hoje não seja muita coisa, mas Ele pode mudar. Eu estou falando de pessoas que andaram com Jesus. É alguém que viu Ele fazer milagre. É alguém que foi instruído. Não estou falando de qualquer um, não. Estou falando de discípulos que estavam andando com Ele. Os discípulos foram chamados para ser o eco da voz de Cristo. Enquanto ele falava, eles reproduziam aquilo que o Senhor estava dizendo. Mas Felipe era alguém que estava com um olhar pessimista, mas o Senhor queria ensinar ele coisas valiosas. E o Senhor quer me ensinar nessa noite coisas valiosas. Se você abrir os seus olhos e o seu ouvido, o Senhor vai te ensinar coisas valiosas nessa noite. Porque eles eram chamados para ser o eco da voz do Senhor e não ruído das circunstâncias. Deixa eu falar para você, não seja ruído de circunstâncias ruins. Não seja aquela pessoa que fala assim, mas está ruim, vai piorar. Não, comece a apresentar Jesus que tem a solução. Mas o governo não presta, o presidente não presta. Ó vida, ó céu, ó terra. Não seja ruído de coisas ruins, mas seja alguém que apresente a solução para as pessoas. E a solução tem nome: Jesus Cristo. Isso me faz lembrar de uma mulher, de uma viúva. Ela chega ao profeta e diz assim, olha, a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Ela fala assim, eu não tenho